Eu sou a Heloísa e neste vídeo estamos realizando uma revisão para a prova 1 da turma do 8º ano. Então, seguimos. Seguinte, a princípio a gente precisa falar sobre conjuntos numéricos, né? O que a gente encontra neles, o que é importante a gente saber diferenciar os conjuntos numéricos. Então, pega seu lápis, sua caneta, uma folha e mão na massa para você registrar todas as coisas importantes, né, que estaremos abordando aqui. Então, vamos lá. O conjunto dos naturais, ele é, a princípio, a necessidade de contar ser vivo. Pensa comigo. Eu posso falar, eu tenho uma pessoa e metade de uma pessoa. Não existe isso, é um ser vivo. Então, uma pessoa inteira não tem uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira, duas animais. Então, quando você pensar no conjunto dos naturais, lembre-se que aqui só pode haver um número inteiro, que você consiga visualizar aquilo, uma quantidade precisa, ou uma... Lembra que aqui não pode haver frações, aqui a gente está falando de número natural, né? Naturalmente eu consigo ver isso, um ser vivo, pense assim, ok? E os conjuntos dos inteiros, né? Lembrando que os naturais, ele é representado pela letra N maiúscula, com traçozinho. Então, o conjunto dos inteiros, se você pensar o que tem no conjunto dos inteiros, eu encontro os números positivos, o zero e os números negativos. Qual é uma justificativa ali no meio disso? Eu posso pensar que os inteiros positivos eu estou ganhando alguma coisa e os inteiros negativos eu estou perdendo algo. Então, os inteiros ele envolve ganho e perda, né? Eu sempre dou o exemplo do dinheiro, né? Quando você está devendo alguém, você está perdendo. Você não tem nada, mas se você está devendo, você tá ruim para você. Pensa na temperatura também. No Brasil, a gente não costuma ter temperaturas abaixo de zero, né? Mas em outros países, principalmente se a gente pensar na América, nos Estados Unidos, a gente consegue ver que por lá, né, é mais comum ter temperaturas abaixo de zero. Então, a gente precisa, né, pensa numa justificativa do conjunto e um exemplo dele, que fica fácil de você descrever. Os inteiros, ele é representado pela letra Z maiúscula com um traço, né? Lembram disso? Lembrando que aqui é uma revisão, então eu não vou me prolongar muito, tá bom? E depois dos inteiros, a gente fala sobre os racionais. É aquele Q maiúsculo com traço também. Lembrando que nos racionais, o que eu encontro dentro dos racionais? Bem, eu encontro os naturais estão lá dentro, os inteiros estão lá dentro, e mais, quem agrega ali nos racionais? As frações, né? Frações, e eu pergunto a você assim, por que os naturais e os inteiros estão lá dentro? Porque eu consigo representar um número natural através de uma fração. Pensa comigo assim, 15 terços. Ora, 15 terços nada mais é que 5, né? Então, eu consigo representar um número natural através de uma fração. Por isso que os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Lembrando que lá dentro dos racionais tem as raízes exatas, né? Porque depois que a gente extrai a raiz e encontra um valor, ele é um número natural. Ou até um número decimal, né? Que é um número com vírgula, lembra lá, né? Mas eles estão dentro dos racionais. Dentro dos racionais, a gente tem uma galera muito importante, que são as dízimas periódicas. Lembram? O que são dízimas periódicas? São valores, né, decimais que, após a vírgula, eles têm uma infinita quantidade de casas decimais. E conhecemos essas casas decimais, conhecemos os algarismos que estão ali. Não sabemos quantas vezes eles se repetem, porque, como disse, é uma quantidade infinita, né? Não dá pra gente determinar a quantidade, mas sabemos quais são os valores que estão lá se repetindo. E aí, às vezes, é possível ter um impostor. Vocês que até aqui trouxeram esse apelido, né, carinhoso, que a gente chama de parte não periódica, vocês falaram que poderia ser um impostor. Quando há um impostor ali, quem é o impostor? Pode ser um ou mais números que
estão antes da parte periódica, antes dos valores que se repetem infinitamente. Quando tem essa parte não periódica, um impostor, chamamos a dízima periódica de composta. Dízima periódica composta. Então, é necessário você aprender, né? Saber diferenciar aqui no conjunto dos racionais o número decimal, né? Que eu consigo representar através de uma fração, com um denominador ali que seja uma potência de 10, ou, né? As dízimas periódicas, que as dízimas periódicas, elas podem ser dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Lembrando que, qual é o nome da fração que representa uma dízima periódica? Por que fração, Heloísa? Bem, porque nos racionais a gente agrega lá as frações. Então, a gente está tentando escrever todo mundo aqui em forma de fração. Então, qual o nome dessa fração que representa uma dízima periódica? Ela se chama geratriz. Você não pode esquecer que a geratriz é uma fração irredutível. Então, caso tenha assim, determine a geratriz, adianta você fazer o processo todo e não simplificar aquela fração? Não adianta, tá? É necessário você verificar verificar a possibilidade de simplificar aquela fração ou não. Então, né, daqui a pouco eu vou fazer alguns exemplos de dízimas periódicas e geratriz, porque isso é necessário. Mas vamos continuar falando sobre os conjuntos. Bem, após os racionais, conhecemos os irracionais. Aqui é importantíssimo você saber distinguir, avaliar quem está no conjunto, na verdade, quem, né, são os números que estão lá no conjunto dos irracionais. Então, vamos lá. Quais são os números que estão no conjunto dos racionais? Irracionais. Quem estão? As raízes não exatas. Eu até falei na aula que, com certeza, a raiz de um número primo não existe, né? Não, lembra aí. O número primo, ele só é divisível por 1 por ele mesmo. Eu não vou conseguir fatorar ele, que dê uma potência de expoente par, para poder achar uma raiz quadrada dele exata. Então, mas tem uns outros números também que não são possíveis, né, de determinar isso. Extrair a raiz quadrada dele. Então, quem estão nos irracionais? As raízes não exatas, ok? E quem? As dízimas não periódicas. Quem que são as dízimas não periódicas? Bem, são as dízimas que, após a minha vírgula, lá nas minhas casas decimais, eu sei que é uma quantidade infinita, entretanto, eu não consigo determinar quais são os algarismos que estão se repetindo ali. Porque, de fato, eles não estão se repetindo. É uma bagunça, é uma coisa aleatória, que a gente não consegue determinar uma sequência, não consegue determinar um padrão que eles estão se repetindo. Então, a gente sabe que aquilo ali é infinito, mas não conhecemos quem está lá. Então, a gente chama essas dízimas de dízimas não periódicas. E dentro dos irracionais tem as dízimas não periódicas. E os reais? Bem, os reais é uma união de toda essa galera que eu falei anteriormente. Ou seja, eu juntei todo mundo e deu os reais. Então, a parte de conjuntos, estamos feitos. Só um detalhe. Lembra que eu falei que é importante você saber diferenciar? Ó, vou colocar aqui no quadro. Você pesquisa e saiba diferenciar. Por exemplo, vou falar dos racionais, né? Que foi o que eu mais dei uma ênfase. Eu tenho os racionais assim. Ele é diferente de ter os racionais com sinalzinho de menos e aqui, que é diferente de ter os racionais com um conjunto, com um sinal de mais e um asterisco aqui em cima. Temos algumas outras representações, né? Só o racionais, sem o asterisco, só o sinal. Você precisa saber diferenciar isso, tá? E falamos bastante sobre isso, então dê uma pausa, anote sobre isso, sobre as diferenças, sobre ser os racionais, exceto zero e excluindo os positivos, ser os racionais, exceto zero, excluindo os negativos. Saiba diferenciar isso, tá bom? Um efeito aí pra gente dar continuidade aqui. Essa primeira parte de conjuntos eu não vou me estender muito.